a minuta do golpe, o senhor trouxe aí com o senhor para mostrar pra gente? Tá todo mundo procurando, viu? Esclarece pra gente o que se trata essa tal minuta do golpe que a gente ouve tanto os ministros do Supremo e o STF falarem à imprensa. Adriana, Marina, Paula, é muito importante esse ponto, porque a mídia não especializada, ela não vem atacando isso. E, principalmente, a Procuradoria-Geral da República não acostou nos autos. É muito importante nós fazermos uma pequena reflexão o que aconteceu em 2022. É lá que nós vamos achar a resposta para esclarecer. Muito rápido. Em 2022, o TSE editou 3 resoluções. Junho, agosto e setembro. A lei eleitoral ela é muito clara. Você só pode editar resoluções até o dia 5 de março. E 2022 foi o ano eleitoral. Ocorre que isso, juridicamente falando, acaba causando o quê? Uma grave instabilidade institucional, principalmente para o candidato da época, que era o Jair Messias Bolsonaro. Ora, se eu sou o candidato e mudam as regras contra a lei, absolutamente, e eu vou me colocar numa posição extremamente frágil e literalmente não teremos uma concorrência leal. Eu, na condição de presidente, abro a Constituição Federal e estou sendo assessorado. Presidente, diante de uma grave instabilidade institucional causada por um outro poder, o TSE, Vossa Excelência pode decretar o que nós chamamos de estado de defesa. O presidente Jair Bolsonaro, que não é obrigado a conhecer o direito constitucional, mas na condição de presidente é obrigado a conhecer como ninguém. Então ele abriu a Constituição e viu, de fato, a Constituição Cidadã autoriza eu decretar o estado de defesa. Com isso, a equipe do Bolsonaro possivelmente minutou um decreto de estado de defesa que seria endereçado para o TSE. TSE, eu preciso de respostas. Porque você está mudando as regras do jogo, está afrontando a lei eleitoral e a Constituição Federal. Ocorre, Paula, que esse decreto não foi assinado e não foi executado. Se nós levarmos a cabo que de fato existe uma minuta do golpe, nós estamos dizendo que a nossa Constituição Federal ela é golpista. Porque ela que autoriza o presidente da República, seja ele de direita, Adriano, ou de esquerda, a decretar o estado de defesa. E aí, Marina, é por isso que o Procurador-Geral da República, que para ser Procurador-Geral da República, ele tem que estudar e muito. O concurso da Procuradoria da República é um dos mais difíceis do país. Então ele conhece direito constitucional como ninguém. Nos bastidores, com absoluta certeza, o PGR, que não é burro, pensou, se eu acostar essa suposta minuta do golpe, eles vão ver todos, sem exceção, que traz tão somente um pedaço de papel que trata de um decreto, possível decreto de estado de defesa, extraído da Constituição. E aí todo e qualquer jurista desse país, que estão muitos, infelizmente, Paulo, na contramão do que diz a Constituição, terão que se curvar diante não do Supremo, Marina, mas da Constituição. É verdade, isso aqui é constitucional. E se não bastasse, os mais desavisados vão questionar. Mesmo assim é um absurdo. Só que a mídia não especializada e o próprio STF, e diga-se de passagem, sem generalizar, a pior composição do STF é a atual. A pior de todas. Não vou generalizar, simples, porque o ministro Alexandre de Moraes, eu faço questão de citar nomes, porque liberdade de expressão não é crime. Eu não posso ofender a honra objetiva e subjetiva do ministro, mas eu posso sim tratar do tecnicismo que ele vem tratando os advogados e principalmente o processo. Sim. O ministro Alexandre de Moraes, há muito tempo atrás, foi um excelente professor de direito constitucional. Livros e mais livros eu tenho na minha biblioteca pessoal e inúmeros outros juristas. Mas ele, cada vez mais, e outros ministros, por algum motivo, vem acompanhando um atropelo desfreado do texto constitucional. Então, se eu juntar essa minuta do golpe, todos os juristas desse país vão dizer, mas isso está na Constituição. E voltando apenas um pouquinho, mas nem isso ele poderia ter feito. Podia, a Constituição autoriza, mas não o fez. E ainda que tivesse feito, vocês vão me perguntar, e principalmente a nossa audiência, tá, vamos imaginar que o Jair Bolsonaro tivesse assinado o estado de defesa, o decreto de estado de defesa. Ele é obrigado pela Constituição, Marina, você sabe melhor que eu, comunicar ao Congresso Nacional em 24 horas. E sabe o que acontece, Paula e audiência? Quando o presidente comunica ao Congresso Nacional, quem que dá a palavra final, Adriana? Para manter ou não o estado de defesa? O Congresso.
Sabe o que acontece, Paulo? Se o Congresso Nacional, por decreto legislativo, disser, presidente, tá maluco? Eu não vou concordar com esse estado de defesa e eu estou derrubando a sua medida. Sabe o que o presidente tem que dizer? A Constituição diz isso. Amém. Mas e se ele insistir, Adriana? Aí sim, se ele insistir, ele responde por crime de responsabilidade. Nós nem chegamos nisso. Então, quando foram na casa do Anderson Torres e acharam essa minuta, o que acharam? Literalmente, um pedaço de papel que trata de um possível estado de defesa que não foi assinado e não foi executado. Então, aqui em rede nacional, Procurador-Geral da República, junta a maldita minuta para que a sociedade brasileira saiba que vocês estão literalmente na contramão do que diz o texto constitucional. Porque a sociedade brasileira, Adriana, como um todo, está sendo manipulada. Porque enquanto nós estamos com esse discurso de direita e de esquerda, o povo está sendo saqueado, roubado. Literalmente é uma névoa que estão criando. Eu lamento muito, e eu não queria, juro, não queria estar no lugar desses advogados. Porque a sentença, o acórdão está pronto. Todos eles estão condenados. Todos, sem exceção. Todos. O Jair Messias Bolsonaro vai sair por menos de 40 anos. Todos estão condenados. Então, na condição de advogado de qualquer um deles, eu faria um ato totalmente desrespeitoso perante o STF. Eu colocaria um cone na hora da minha sustentação oral. Porque é inexplicável que milhares de nulidades preliminares, nenhuma foi acolhida e nenhuma será acolhida. A denúncia foi dividida em 4 núcleos. O 4º núcleo, me corrija, foi ontem. Várias nulidades preliminares, mais do mesmo. Alegações de suspeição, que não é suspeição, é impedimento, porque ele é parte do processo, ele é vítima do processo, ele foi citado, suposta vítima do processo, mas não, absolutamente tudo ignorado. Então, enquanto nós ficamos com essa discussão política, inócua, o texto constitucional vem sendo violado e a lei esquecida. E o mais importante, Adriana, me desculpa me alongar tanto, não, por favor. Fala-se em Estado democrático de direito. Não existe Estado democrático de direito quando a Suprema Corte, autoridades, parlamentares, senadores e até o Poder Executivo não respeita a Constituição. Eu canso de dizer isso em sala de aula. O poeta já dizia, todos acreditam na nação, todos acreditam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Vale absolutamente tudo e é lamentável. Quando Lula foi preso, mesmo discordando de inúmeras coisas, mas como professor de direito constitucional, amante do direito constitucional, amante da lei, eu fui um dos primeiros a me posicionar. Porque o ministro, fugiu o nome dele agora, foi o primeiro a me posicionar dizendo, essa prisão é absolutamente arbitrária, aquela prisão de segunda instância, ela é totalmente contra a Constituição. Por que eu estou citando esse exemplo da prisão do Lula? Porque não importa qual é a sua bandeira, qual é a sua ideologia, qual é o seu viés. Se a Constituição Federal e a lei estão sendo afrontadas, não importa mais. Você não tem mais time, você não tem mais religião, você não tem mais partido. E aqui no Brasil, Mariana, infelizmente, virou torcida. As pessoas não estão abrindo a lei. As pessoas não estão lendo a Constituição. E agora eu vou falar para a minha classe, para a minha categoria. Milhares de professores, juristas, pessoas renomadas, que conhecem, hermeneutas, cientistas, não têm a coragem de se manifestar e literalmente vem endossando cada vez mais a conduta arbitrária. Arbitrária de quem? De todos, porque todos estão sendo coniventes. E hoje é com o senhor Jair Messias Bolsonaro, hoje é com seus ministros, hoje são com os oficiais, amanhã vai ser com o pobre do João, com o pobre do Fábio, com a Adriana, a Marina, a Paula. Essa é a realidade. Claro.